Olá pessoal, o tema da formação de hoje é sobre o ano litúrgico. É um dos temas mais importantes que todo coroinha deve aprender, porque ele vai auxiliar na formação dos livros litúrgicos. Ele é muito importante, todo coroinha deve saber o ano litúrgico antes de manusear os livros. Por quê? Porque o ano litúrgico está dentro do livro, principalmente do Missal Romano. Né? As orações estão divididas em cada época, em cada tempo do ano litúrgico. Então se o coroinha ele conhece a ordem, ele vai saber marcar o Missal Romano e também os lecionários. Então, vamos lá. No decorrer do ano, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ela comemora em alguns dias determinados comemora a obra salvífica de Cristo, né? E também algumas festas de outros santos, que durante o ciclo anual desenvolve todo ali o ciclo da salvação de Cristo, nascimento, a morte e ressurreição. E também comemoramos as festas dos santos mártires, dos santos não mártires. A festa normalmente ocorre no dia que ele foi morto, ou martirizado, no dia que ele morreu, ou então no dia em que recebeu algum privilégio espiritual, ou se foi ordenado, por exemplo, padre ou freira, ou no dia que nasceu. E isso depende muito de congregações, de dioceses para dioceses. Então, vamos lá falar primeiro sobre os dias litúrgicos, né? Porque dentro do ano civil, que todos nós já conhecemos, existe uma semana de 7 dias, né? De domingo a sábado. De segunda a sexta nós conhecemos como o dia de semana, e final de semana, sábado e domingo. Pois bem, para algumas pessoas, né? Dentro do ano litúrgico, que assim como existe o ano civil, que começa em janeiro e termina em dezembro, o ano escolar, que normalmente começa em fevereiro e termina antes do fim do ano. Existe também o ano litúrgico, que é o ano da igreja, onde ela celebra a obra salvífica de Cristo e também celebra as memórias dos santos. Dentro do ano litúrgico, o dia litúrgico ele se estende de meia-noite a meia-noite. Mas tem exceções? Sim, tem exceções, vamos ver. O domingo, ele só cede sua celebração às solenidades e festas do Senhor, exceto na Quaresma, Advento e Páscoa, com algumas exceções também ali na Páscoa. As solenidades são, aqui no Brasil, as solenidades são constituídas pelos dias mais importantes, as festas se celebram no fim do dia litúrgico e as memórias podem ser obrigatórias ou facultativas. O dia litúrgico, ele é de meia-noite a meia-noite, ou seja, terça-feira começa meia-noite e termina meia-noite. Quarta, quinta, sexta, assim sucessivamente. Porém, o domingo, ele é uma solenidade, que é a solenidade da ressurreição, né? A Páscoa, semanalmente, que nós temos ao longo do ano. Então, toda a solenidade, ela vai começar ao entardecer do dia anterior. Ela começa ao entardecer do dia anterior, ou seja, a partir da tarde do sábado já é domingo. Por isso que a liturgia do sábado, as leituras, as orações, são as mesmas do domingo do dia seguinte. E as solenidades também. As solenidades, assim como o domingo, ela também é algo, o próprio nome já diz, solene, algo muito importante. Então, ela começa ao entardecer do dia anterior. Por exemplo, a solenidade aqui no Brasil, e elas também dependem, né? Algumas solenidades no Brasil pode ter uma solenidade que em Portugal, por exemplo, não tem. Então, varia. Por exemplo, o padroeiro do Brasil. A padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida. Ela é uma solenidade aqui no Brasil porque ela é nossa padroeira. Então ela já começa, se cair, por exemplo, a solenidade numa quarta-feira, a partir da terça-feira à tarde já começa essa solenidade. E algumas solenidades, elas são constituídas, elas têm missas para as vigílias próprias. Ou seja, missa para ser feita nas vigílias. Porque ao entardecer do dia anterior, que antecede uma solenidade, se chama vigília. Por exemplo, solenidade da Páscoa.
ocorre no domingo. Porém, na tarde do sábado já é a Páscoa e tem a vigília pascal, ou seja, é uma missa própria para aquele dia. Algumas solenidades possuem esses privilégios. No Natal também, no dia 24 à tarde, tem a missa da vigília do Natal, e cada qual tem o seu rito específico, porque são solenidades e ganhar esse privilégio. As festas já são diferentes, elas são celebradas no mesmo dia, não tem primeiras vésperas, ou seja, não tem essa vigília no dia anterior. Se uma festa cai num dia de semana, terça-feira, vai ser terça-feira que ela vai ser celebrada. E as memórias, elas podem ser obrigatórias ou facultativas, elas não estão no mesmo nível das solenidades e festas. É algo memorial dos santos somente. E as obrigatórias, ou seja, elas são obrigadas a serem realizadas, ou seja, o padre ele é obrigado a celebrar a missa em memória de um santo que está naquele dia. E as facultativas são aquelas que o padre não é obrigado a celebrar a memória dela. Então, por exemplo, São Tarcísio é facultativo, não é obrigado a celebrar a memória. Se bem que se nós fizéssemos um baixo-assinado aí pro Papa, quem sabe, né, ele não tornava a memória de São Tarcísio obrigatória. Mas, brincadeiras à parte, vamos lá então. As facultativas, elas não são obrigatórias, ok? Agora, no que diz respeito a esse segundo ponto aí, domingo só serve de celebração e solenidades e festas do Senhor, exceto na Quaresma, Advento e Páscoa. Vamos lá. Isso quer dizer que, se uma solenidade cair no domingo, se for no domingo do tempo comum, por exemplo, ela pode ser celebrada, porque é uma solenidade. Porém, se cair no domingo fora do tempo comum, dentro da Quaresma, não pode ser feita. Tem que ser feita no dia mais próximo disponível, na segunda-feira, etc. Ou sábado de manhã. E no Advento também a mesma coisa. E na Páscoa também. Porém, na Páscoa tem muitas solenidades. No tempo pascal existem muitas solenidades. A Ascensão de Jesus, Pentecostes, etc. Então, aqui no Brasil, os bispos definiram o seguinte, que como a maioria das pessoas brasileiras trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, o domingo é o único dia que elas têm como descanso. Então, para essas pessoas não perderem essa solenidade, porque solenidade festa de guarda, é obrigatória participar da Santa Missa, os bispos fizeram um acordo e decidiram que aqui no Brasil, se uma solenidade cair no domingo, ela pode ser feita assim, né, aqui no Brasil. Por causa dessa exceção aí, né, porque muitas pessoas não iam estar disponíveis para participar da solenidade na segunda-feira, porque muitos trabalham. Então tem essas exceções aqui no Brasil. O ciclo anual. Como você está vendo na imagem, o ano civil, o ano litúrgico, ele começa no Advento e termina com a festa de Cristo Rei no tempo comum. Diferente do ano civil, que começa em janeiro e termina em dezembro. O ano litúrgico ele já começa quase no final do ano civil, lá em novembro, dezembro às vezes. Então, o tempo do Advento, ele possui 4 domingos. Se possui 4 domingos, obviamente possui também 4 semanas. E é usada a cor roxa nesse tempo. Os paramentos litúrgicos são da cor roxa, que simboliza a penitência, como nós vimos anteriormente. É um tempo de preparação para a Páscoa, mas também ele possui duplo significado, tanto de preparação para a Páscoa, para o Natal, como também de preparação para a segunda vinda de Cristo. E no terceiro domingo do Advento pode ser usado a cor rosa, que aliás só pode ser usada 2 vezes no ano, no terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da Quaresma. Logo depois vem o tempo do Natal, que começa lá na vigília do Natal, né? Ao entardecer do dia 24 já começa o tempo do Natal, porque é uma solenidade e começa no dia anterior, como disse anteriormente. E depois vem algumas solenidades. Vem depois do Natal, que é uma solenidade muito importante, tem a oitava do Natal. A oitava do Natal, assim como também tem na Páscoa, a oitava da Páscoa, é uma solenidade que se estende desde o dia 24 à tarde
até 8 dias seguidos. Aí tem no tempo do Natal também a Sagrada Família, a solenidade da Santa Maria Mãe de Deus, que é sempre no dia 1º de janeiro, a Epifania do Senhor e o Batismo do Senhor, que são as solenidades que ocorrem dentro do tempo do Natal. Agora você, se você pudesse, tiver como, tampe com a sua mão essa imagem, essa pequena parte do ciclo, de quarta-feiras de cinzas até Corpus Christi. Tampe com sua mão esse canto. Você vai perceber que ficou somente o tempo comum, o Advento e o Natal, certo? Agora imagine que a igreja colocou as celebrações da Paixão do Senhor nesse cantinho que você tampou. É como se ele tivesse abrido o leque e colocasse a festa da Paixão do Senhor aí. Então, estão entendendo? Por isso que o tempo comum ele começa lá, normalmente, depois do dia 6, de janeiro, ou depois do domingo da Epifania, e ele para antes da quarta-feira de cinza. Na terça-feira de cinza, antes da quarta-feira de cinzas, ele acaba e aí inicia a quarta-feira de cinzas. Por quê? Porque o tempo comum aqui nesse espaço é como se fosse ali o crescimento de Cristo, né, adolescência, tal, etc. E depois a paixão dele. Aí depois, com a sua ascensão aos céus, ele volta de novo o tempo comum, que é a espera dele. Aí vem o tempo da quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Vem a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta semana da quaresma. A sexta, que seria o sexto domingo, é o domingo de Ramos, o domingo da paixão. Na quarta-feira de cinzas, da quarta-feira de cinza até o quinto domingo, a quinta semana da quaresma, é usada a cor roxa. Porém, na quarta-feira pode-se usar a cor rosa, assim como no terceiro domingo do Advento, e não é obrigatório. Aí vem o sexto domingo, que é usada a cor vermelha, o sexto domingo de Ramos, que é o domingo de Ramos, domingo da paixão. Aí vem segunda-feira santa, terça-feira santa, quarta-feira santa, e na quinta-feira santa, pela manhã, tem a celebração da missa dos Santos Óleos, que o bispo ele vai se reunir com todos os outros presbíteros de sua diocese, vai celebrar a missa, vai abençoar os óleos do crisma e vai entregar aos seus presbíteros. E à tarde tem a Santa Ceia, a missa de lava-pés também conhecida. Aí vem sexta-feira santa, que é usada a cor roxa e não é uma missa, é a continuação da quinta-feira santa e continua na vigília pascal, no sábado santo. Atenção que essas três celebrações, elas se chamam Tríduo Pascal e ela é uma única missa. Tanto é que o padre ele não vai finalizar a quinta-feira santa, a missa de lava-pés, com o sinal da cruz e nem dando o benção final. Muito menos na sexta-feira, ele não inicia com o sinal da cruz e não termina com o sinal da cruz dando bênção final. E nem na Páscoa. Na Páscoa, na vigília pascal, ele não inicia com o sinal da cruz, ele só vai terminar a missa com o sinal da cruz e dar bênção final, porque finalizou o tríduo pascal. É como se esses três dias fossem uma celebração só. Logo depois vem o domingo de Páscoa, aí inicia o tempo pascal, que é usado a cor branca. Aí dentro do tempo pascal tem a ascensão do Senhor. Aí depois, 50 dias depois, vem Pentecostes, que é usado a cor vermelha, é a vinda do Espírito Santo. E depois Santíssima Trindade e Corpus Christi, que é usada a cor branca, ou dourada também nos lugares dessas brancas. Porque como eu disse lá no vídeo sobre as cores litúrgicas, se você não viu, clica no card, vai ficar passando aqui em cima. O dourado ele pode substituir algumas cores. Aí logo depois volta normalmente, continua o tempo comum que parou antes da quarta-feira de cinzas e vai até a 34ª ou 33ª semana. E sempre o último domingo do tempo comum é celebrada uma solenidade, que é a solenidade de Cristo Rei do Universo, que é usada a cor branca ou dourada. Então, pessoal, esse é o ciclo do ano litúrgico, é esse, ok? Advento, tempo de preparação para o Natal e espera. Natal é o tempo de várias solenidades ali com o crescimento de Jesus. Tempo comum,
vem aquela parte do crescimento de Jesus na adolescência, etc. Depois inicia a quarta-feira de cinza, tempo de penitência, oração, jejum, esmola. Aí vem a paixão do Senhor com a sexta-feira santa, etc. Depois vem a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Logo depois a ascensão, quase no final da Páscoa, a ascensão de Jesus. Depois a vinda do Espírito Santo. Aí depois a gente fica esperando a volta de Cristo no tempo comum. E é esse o ciclo do ano litúrgico. Nos próximos vídeos dessa playlist de formação, eu vou explicar pra vocês a diferença de ano A, B e C, por que tem essa diferença. E também depois eu vou ensinar vocês um cálculo litúrgico, digamos assim, que é como calcular o ano A, B e C. Então se você ficou interessado nessa formação, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novas notificações. Fique com Deus.